Obrigada, Fernando. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Andréa Soares, eu trabalho no Núcleo Judiciário da Mulher e eu tenho o privilégio de ser colega dos docentes desse webinário de hoje. E a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais com a nossa psicóloga, Priscila Parada, e o nosso assistente social, Marcos Souza. Antes de tudo, é importante a gente dizer que esse ciclo de webinários ele foi idealizado pelo Núcleo Judiciário da Mulher e ele vem sendo realizado em parceria com a Escola de Formação Judiciária do TJDFT em comemoração aos 14 anos da Lei Maria da Penha. E ele foi pensado justamente no intuito de trazer temas relevantes para a formação de pessoas que atuam na rede de proteção a mulheres e meninas, visando a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar. Esse tema de hoje, atendimento não revitimizador nas situações de violência contra as mulheres, busca trazer uma reflexão para que nos tornemos capazes de identificar as atitudes e posturas que nos levam à revitimização da mulher atendida, de maneira que a gente possa distinguir as etapas do atendimento não revitimizador. Isso é importante porque a violência doméstica e familiar contra a mulher recebe essa atenção especial das políticas públicas e da sociedade civil, especialmente desde a aprovação da Lei Maria da Penha, justamente porque apresenta especificidades em relação a outros contextos em que a violência acontece, né? Então, e essa visibilidade gerou a demanda por novos estudos e por pesquisas e trouxe questionamentos acerca das práticas de atendimento, que mesmo quando bem intencionadas, em alguns casos podem provocar revitimização. Ou seja, ao invés de atuarem no combate à violência, a gente pode favorecer o processo de ampliação do trauma advindo dessa violência. Por isso, nessa ação educacional, a gente quer promover as práticas de atendimento não revitimizador nos diversos setores que atendem a mulher em situação de violência doméstica, de violência e de seus familiares. E só lembrando, então, que as perguntas podem ser feitas aqui no chat, a gente vai tentar responder ao longo da formação, e as que não forem respondidas, no finalzinho, a gente vai passar para os docentes para a gente tentar esclarecer o máximo, tá bom? Então, desde já, agradeço imensamente a presença de todas e todos, desejo um ótimo webinário e passo a palavra para a nossa psicóloga Priscila Parada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença novamente, né? E o interesse pelo tema. Para nós esse é um tema muito caro, muito importante, muito central na estruturação mesmo das estratégias de combate à violência doméstica. Quero agradecer também a equipe da escola que tem nos apoiado nesse ciclo de webinários, com toda a expertise de vocês, né? Hoje aqui na pessoa do Fernando e da Vanessa, mas toda a equipe que também a gente sabe que está presente nesse momento sem estar acompanhando necessariamente, né, o webinário. Isso tem contribuído muito, né? Tem sido uma experiência muito satisfatória, que tem contribuído muito para o alcance dessas ações. Bom, eu vou hoje começar, então, aqui a nossa apresentação, depois passo para o Marcos, e em seguida, no final, eu vou fazer novamente, junto com o Marcos, uma breve conclusão, né? Reforçando só o que os outros colegas já falaram, vamos pedir que vocês mantenham os microfones fechados, né? Para não dar interferência de som. As perguntas podem ser feitas pelo chat, que a Andréia, né, a Vanessa vão estar também ajudando a gente depois, repassando, né, ao final. E qualquer dúvida também a gente fica à disposição para discutir sobre isso, conversar por e-mail depois ou por outros meios de comunicação que a gente tem, tá bom? Priscila, desculpa, eu queria dar as boas-vindas antes de você começar, pode ser? Claro, por favor. Porque aí depois o pessoal já vai estar aquecido, a gente também, né? E vai acabar quebrando, tá bom? Então, eu também quero agradecer, dar bom dia a todos e a todas, e quero agradecer também pela escola por ter oportunizado para nós trazer esse evento comemorativo aos 14 anos da Lei Maria da Penha, que eu acho que é uma lei que veio desde que surgiu quebrando aí várias barreiras e alimentando na gente aquela esperança de que é possível a gente viver numa sociedade sem violência, né? Então, a gente acredita muito que vai chegar um dia em que realmente, efetivamente, a nossa sociedade vai ser efetivamente intolerante a toda e qualquer forma de violência, que a gente possa ter uma sociedade melhor para todos nós. Então, e também trazer para o debate esse tema, que é um tema tão urgente de se falar, tão polêmico e tão provocador, mas também é um tema que, quando a gente se aprofunda, a gente acaba se apaixonando também. Quero agradecer também a minha colega Priscila, né, por a gente estar
ter começado a fazer lá no iniciozinho, fazer as primeiras discussões, né? Tanto é que a gente trocou várias ideias no início, né? Essas ideias acabaram gerando, por exemplo, 2 artigos que vão ser publicados no livro que tá para ser lançado pela Secretaria de Segurança Pública. E muito do que a gente vai falar aqui hoje, né, Priscila, é um produto dessas discussões que a gente fez. Então, quero agradecer para ela, porque foram dias de discussão, de debates, né, Priscila, de elaboração do material, para a gente poder trazer um produto aqui que atenda a necessidade de vocês. E, por último, agradecer aos espectadores, né, as pessoas que disponibilizaram aí um tempo da sua vida para poder estar aqui nos ouvindo, trocando experiência, compartilhando com a gente também as suas experiências, as suas dúvidas, e a gente poder construir aí algo sempre novo. Tá bom? Então, obrigado, Priscila. Pode começar, depois eu continuo. Obrigado. Bom, eu vou agora compartilhar com vocês a tela aqui, para a gente poder dar início aos conteúdos, né? Bom, esse webinário de hoje, então, ele faz parte, né, de um ciclo de webinários que tem sido feito em parceria entre o Núcleo Judiciário da Mulher e a Escola de Formação Judiciária. Esse é o 4º webinário desse ciclo, então, reforço o convite aí para os próximos webinários, para as pessoas que tenham interesse e são conteúdos também muito interessantes, né? E o nosso tema hoje, então, é o atendimento não revitimizador nas situações de violência contra as mulheres. Bom, só um instantinho que está travado, travou aqui minha apresentação. Vou parar de compartilhar e compartilhar novamente, gente, que às vezes dá essa... Acho que pela quantidade de pessoas que estão participando do evento, às vezes fica difícil, né, da gente compartilhar novamente. Tudo certo agora, Priscila? Pronto. Tá ótimo. Agora foi. Bom, então, como a Andréia já ressaltou, vou passar rapidamente pelos objetivos, só para reafirmá-los, né? Nosso objetivo hoje é que, ao final, vocês sejam capazes de identificar as crenças, as atitudes e as posturas que podem levar à revitimização da mulher atendida. E o segundo objetivo é distinguir quais são as etapas e as posturas de um atendimento não revitimizador. Eu quero só ressaltar que a gente aqui vai focar muito no atendimento à mulher adulta e num contexto que é o de violência doméstica, afinal de contas tem a ver com a comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha. Mas muitas dessas coisas que a gente vai falar, elas também são aplicáveis, por exemplo, ao atendimento de meninas e adolescentes, né, jovens mulheres. No entanto, a gente não vai aprofundar nesse tema, porque quando a gente pensa no atendimento de crianças e adolescentes, a gente tem outros cuidados ainda adicionais que precisam ser tomados, né? E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, especialmente para quem não está trabalhando diretamente no atendimento, naqueles espaços que são de atendimento às mulheres em situação de violência, que esse é um problema muito prevalente, é um problema que está muito presente na nossa sociedade, né? Então, mesmo quem trabalha em outras áreas, quem está em outros espaços, certamente, cotidianamente, vocês estão atendendo mulheres que vivem contextos e situações de violência. Então, isso, mesmo, sei lá, quem não está num juizado de violência doméstica, ou num serviço especializado, certamente vocês estão atendendo diariamente mulheres que estão em situação de violência doméstica, mesmo que talvez vocês mesmos não saibam disso. Então, são recomendações que a gente traz aqui que são aplicáveis para outros contextos, mesmo que não sejam aqueles dos serviços especializados, né? Bom, em primeiro lugar, a importância do tema, né? A gente precisa partir do ponto de que as práticas revitimizadoras em relação às mulheres, elas foram comuns, naturalizadas, legitimadas ao longo da história, inclusive em legislações, em jurisprudências, né, no fazer jurídico, no fazer legislativo.
As atualizações, né, de legislação que, de fato, trouxeram igualdade de direitos entre homens e mulheres, elas são super recentes, assim, isso é coisa de outro dia, assim, né? Então, a gente não pode ter as mudanças sociais, elas levam ainda mais tempo do que as legislações para acontecerem. A gente não pode achar que isso é uma coisa que está lá atrás, que não faz mais parte dos dias de hoje. Faz, está presente, e por isso a gente precisa falar disso, né? Um segundo ponto que é bom a gente pensar é a escassez de dados compilados sobre as satisfações das mulheres com os atendimentos que elas recebem. A gente, infelizmente, não tem muita coisa sobre isso, né? E uma vez que a gente não tem esses dados, fica muito difícil a gente também ter um termômetro sobre até a nossa própria atuação, né? E, além disso, uma realidade que quem trabalha no âmbito do atendimento às situações de violência doméstica acompanha, são os frequentes relatos, né, das situações de revitimização nas diversas políticas públicas, e aí ninguém está fora, né? Aqui, hoje, nós temos pessoas que são do público interno, aqui do TJDFT, e temos também muitos participantes de outras políticas públicas, né? E ninguém está livre de dizer que, no meu espaço de trabalho isso não acontece. Isso é algo que realmente é muito importante, assim, uma atitude de responsabilização e de envolvimento para que possa haver mudança, né? O problema não está da porta para fora, o problema está também dentro do meu local de trabalho, da minha instituição. É muito importante a gente olhar isso com crueza, né? Bom, então tudo isso traz uma necessidade de mudança desse cenário, né? E mudar qualquer cenário que faz parte de um contexto social, exige esforço sempre, né? Então, das instituições, no sentido de incentivar e promover essas mudanças, essa ação nossa hoje, por exemplo, faz parte de um esforço do tribunal de trazer mudanças nesse ponto, né? Do atendimento às mulheres em situação de violência. E um esforço também pessoal, de mudanças individuais, né? Ou seja, cada um de nós precisa fazer um esforço também no sentido de buscar, de forma consciente, mudanças na sua própria forma de agir, né? Bom, para a gente, então, dar início, né, a um pouco a reflexão sobre essa proposta, né, do atendimento não revitimizador, nós gostaríamos de fazer um convite para vocês, da gente fazer um exercício de empatia, né? Então, vamos imaginar um pouco desse contexto, dessa situação em que a mulher chega para um atendimento, né? Uma mulher que está em situação de violência. Muitas vezes, o que motiva essa busca de ajuda é um episódio de violência. Não necessariamente foi o mais grave, não necessariamente foi, aos olhos dos outros, o mais complicado, mas, em geral, existe um episódio de violência que motiva essa busca de ajuda, né? A gente está falando, então, de um momento em que as demandas emocionais elas são muito intensas, né? Elas estão à flor da pele. Aquele momento em que se decide ou se busca ajuda é um momento assim de muita demanda emocional. É um momento em que está tudo muito, muito ali presente, muito forte, né? Para o profissional, o que aparece ali é um recorte de uma situação. Mas para a mulher, aquilo não é só aquele recorte, aquela situação. É uma trajetória. E aí, eu convido cada uma aqui a pensar dentro do seu espaço de atuação, o quão... Para algumas pessoas, assim, essa busca de ajuda vai aparecer, às vezes, imediatamente após o episódio de violência. Para outras profissionais aqui, não. Tem um espaço de tempo. O que não significa que essas respostas, né, o quanto aquela situação demanda emocionalmente, esteja necessariamente no passado, né, digamos assim. A gente vai tratar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, a gente está falando aí, às vezes, o que o profissional tem acesso é só um recorte de uma trajetória, né? E a gente, só quem pode ter a dimensão do que é isso é a própria mulher, do que é essa trajetória. Nós, como profissionais, temos condição de acessar isso em algum grau, se estivermos dispostos
a escutar e a prestar um atendimento, né, de qualidade, cada um dentro do objetivo do seu serviço, claro, né? E aí, nesse contexto, ela tem, então, uma necessidade de narrar uma situação. E esse exercício de narrar, da narrativa, ele nem sempre consegue, especialmente nesse momento em que as emoções estão muito afloradas, ele nem sempre consegue alcançar a dimensão da experiência. Nem sempre não, ele quase nunca, né? Se a gente olhar para a nossa própria experiência, mesmo quem não tenha passado por algo assim, quando a gente traz um relato sobre alguma coisa, algumas pessoas têm essa habilidade, né, de conseguir pôr nas palavras o quanto, a dimensão daquela experiência. Os escritores, as pessoas que têm muita habilidade com isso, mas a maioria de nós não tem. Então, existe uma demanda aí, uma tarefa que ela tem que cumprir nesse momento de muita fragilidade, que é conseguir trazer para a fala aquilo que é da experiência, né? E que não consegue, às vezes, expressar essa dimensão. O que eu estou tentando trazer aqui nesse nosso exercício de empatia é que esse é um momento de muita demanda emocional e que nem sempre a mulher vai conseguir acessar todas as ferramentas que seriam necessárias para conseguir expressar, né, o que a dimensão daquilo que ela vive ou viveu, enfim. Continuando o nosso exercício de empatia, essa mulher, ela que vem com essa experiência, ela não vem só com aquele episódio, ele não é uma coisa que acontece no vácuo, né? A vivência individual dela não acontece no vácuo, ela está imersa numa sociedade como todos nós estamos, né? Então, a gente precisa considerar que, junto com aquele momento de dor, ela também traz a bagagem do espaço social onde ela vive, né? Da comunidade que ela vive, da sociedade de forma mais ampla em que ela vive. Então, vamos pensar um pouquinho aqui em algumas dessas concepções sobre relacionamentos e violência que perpassam, né, o nosso imaginário social. Aqui são poucas, trazidas de uma forma bem estereotipada, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que elas não estão tão ausentes assim, mesmo que elas apareçam às vezes de outras formas, né? Então, algumas frases aí, a mulher sabe dificular, né? Essa ideia que faz parte muito da maneira como as relações de gênero se estabelecem na nossa sociedade, que aquela mulher é que tem o dever, o papel de fazer aquela família, fazer aquele relacionamento dar certo. Se ela não consegue fazer isso, aquele é um fracasso, né, dela. Isso vem junto com aquela, como bagagem, né? Se ela está apanhando, é porque é vagabunda. Eu peço licença para a palavra, porque essa frase ela está presente em muitos contextos sociais. E é uma coisa que a gente precisa tá atento, né? Mas por que ela não... Que às vezes é a primeira resposta, né? Mas por que você não... Primeira coisa que uma mulher pode ouvir diante de uma situação de violência e que traz consigo, com isso, novamente, jogando para ela a culpa, a responsabilidade por, às vezes, algo que está fora do alcance dela, né? Mas o que ela fez para ele ter essa reação? Que é uma pergunta que em muitos contextos vem de imediato, assim, né? Novamente com esse peso né? O que você fez? Como se isso tirando a legitimidade ali do sofrimento, né? Da situação de sofrer uma violência. Não, mas não foi bem isso que aconteceu também, porque ele disse, né? Uma fala que já a priori assume que o que ele diz é que é verdade, o que ela diz não E essa ideia de que o homem é a cabeça do lar, que parece, né, vem como com esse aspecto histórico de que o homem é quem decide, cabe à mulher se submeter ou obedecer. No máximo ali, ela pode tentar convencê-lo, mas a decisão sobre aspectos diversos da vida dela, inclusive, dele, né? Isso faz parte, é claro, gente, que as realidades vão ser muito diversas, né? Quando cada mulher vai ter um tipo de trajetória em relação a esses pontos. Mas é muito importante a gente olhar para isso, porque essas ideias, em algum grau, maior ou menor, elas vão estar presentes dentro da nossa sociedade, dentro dos grupos, dentro dos espaços sociais, dentro
dos diversos contextos sociais em que uma mulher pode transitar. E isso vem junto na hora do atendimento, né? Ela não larga essa trajetória social dela na mochila quando vem para um atendimento. Isso vem junto também. Não é à toa quem já passa, né, com frequência por essa experiência, que muitas mulheres, quando chegam para serem atendidas, né, nesse contexto, por exemplo, da justiça, a primeira preocupação delas é se justificar por que elas fizeram uma ocorrência. Elas têm essa necessidade de fazer uma justificativa de algo que, se a gente pensasse bem, devia ser algo que estava fora de questão, mas é muito comum elas terem essa necessidade, né? Além disso, então, aqui no nosso exercício de empatia que a gente está fazendo, vamos pensar um pouquinho quais foram as barreiras que essa mulher precisou ultrapassar para conseguir pedir ajuda. Uma primeira barreira, que é essa de julgamento e de culpa por sujar o nome do marido, né? Isso, especialmente se for uma situação de registro de ocorrência formal, essa preocupação está muito presente, né? E é uma grande barreira, assim, que atrasa muito um pedido de ajuda. Uma vergonha por estar sofrendo violência. Lembra que a gente falou antes, né? Que tem essa ideia de que ela que é a responsável por fazer aquele relacionamento funcionar na nossa Constituição das Relações de Gênero, né? Então, esse sentimento de vergonha tem a ver com isso, né? Como se ela tivesse fracassado em fazer aquela relação funcionar dentro dessas concepções de que é ela que é a responsável, né? Por fazer aquele relacionamento funcionar. O medo do que possa ocorrer, e aí a gente está falando mesmo de ameaças, de coisas que estão presentes nesse histórico, né? O medo também do que possa ocorrer com ele. E é muito comum elas trazerem isso na fala também, de que eu não quero prejudicá-lo, eu não quero que ele seja preso, eu não quero... isso é um receio que é legítimo e que é uma barreira que elas precisam sim ultrapassar para pedir ajuda. A incerteza sobre o futuro dela e dos filhos, e aí eu estou falando aqui de questões relacionadas às barreiras financeiras mesmo, né? Vai ter comida para pôr na mesa no dia de amanhã, na semana que vem? Vou ter onde me abrigar, onde viver, onde morar? Vou ter... mesmo nos casos de às vezes, mulheres que pertencem à classe média, isso pode aparecer da forma, por exemplo, de... eu vou ter que tipo de oportunidades meus filhos vão deixar de ter? Se, por exemplo, eu decidir me separar, ou eu decidir fazer uma ocorrência, enfim, né? Que tipo de oportunidade, como é que isso pode afetar os meus filhos? Porque, mesmo que não haja uma situação de necessidade básica, mas você tem uma perda de renda aí que está posta, né? Uma outra barreira, o julgamento, a culpa, né, por não ter conseguido resolver de outro jeito. Frequentemente as mulheres estão sendo interceptadas aí por aconselhamentos, né? Mas tenta tal coisa, faz desse jeito, por conta justamente desse caldo social que a gente estava falando, né? Então, essa culpa por não ter conseguido resolver de outro jeito, como se isso estivesse, né, nas mãos delas. Uma outra barreira é a confusão de sentimentos em relação a ele, né? Essa ambiguidade de sentimentos. E toda relação violenta, ela tem aspectos muito positivos sempre. A gente não pode deixar de levar isso em consideração, né? Então, a mesma pessoa que violenta, né, que faz sofrer, é a mesma pessoa também que se divide os momentos de alegria, que se divide companheirismo em outros contextos, que às vezes é o porto seguro, é a relação de apoio, né, que ela tem. Para muitas mulheres é uma das únicas relações de apoio, né, que ela tem. Ela pode estar também já com autoestima, né, a autoimagem dela abalada. E tá com essa autoimagem abalada interfere numa série de capacidades até de se expressar, de se comunicar, né? Às vezes até cognitivas mesmo, de organizar os pensamentos, em alguns casos a gente pode ver isso. Pode ser que, pelo próprio efeito da violência, ela esteja numa condição de isolamento social, ou de escassez de apoio. Às vezes ela não está totalmente isolada, mas não tem apoio. E aí, tanto apoio na vida, de maneira geral, que é uma coisa que todos nós precisamos muito, assim, mas também esse apoio, às vezes ela tem apoio na vida, mas não tem um apoio para denunciar. É uma rede de apoio que não está
não está apoiando ela para realizar uma denúncia ou para, por exemplo, sair da relação, né? É uma rede de apoio que apoia em outros campos, mas não nesse, né? Pode ser também, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, que ela já tem alguns danos à saúde mental que são resultantes da violência, por exemplo, quadro de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático. Ela também, possivelmente e provavelmente, está enfrentando para estar ali a desaprovação de pessoas importantes na vida dela. E isso é muito difícil, né? Enfim, é uma barreira muito grande. E, por fim, né, para a gente pensar um pouquinho nesse ponto também, é importante a gente pensar também que todos nós temos necessidades e carências emocionais, né, que tem a ver com a nossa necessidade de ter relações próximas, de ter relações importantes na nossa vida. Isso é uma característica, né, que, enfim, quase totalidade dos seres humanos vão ter. Essas relações não precisam ser relações íntimas, podem ser relações familiares, relações de amizade, mas vamos lembrar sempre que essas, tanto as relações de intimidade como as relações familiares, elas são muito centrais em atender essa necessidade de proximidade com as pessoas que a gente tem. Então, e para muitas, especialmente quando a mulher tem um histórico aí de abandono ou de muita de sofrer muita violência, por exemplo, na família de origem, muitas vezes aquele companheiro, ele é ali o único ou um dos pouquíssimos, um dos pouquíssimos relacionamentos que ela tem para suprir essa necessidade. A gente não pode tirar isso de vista. Que essa também vai ser a realidade de muitas mulheres, né? Bom, diante disso, então, vamos discutir aqui um pouquinho sobre algumas possibilidades de reação que a mulher pode esboçar. Sobre esse tema, tem um vídeo muito interessante da Regina Nogueira, que é psicóloga aqui no tribunal, já trabalhou conosco no Núcleo Judiciário da Mulher, hoje ela está na escola, e ela é neuropsicóloga, ela explica um pouco sobre como que a vivência repetida da violência ou de um episódio muito brutal de violência pode alterar mesmo, a maneira como o cérebro processa, né, aquela experiência e causar o que a gente chama do trauma, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas a André talvez já tenha até disponibilizado esse link aí para vocês. Recomendo muito, é um vídeo muito interessante. Mas para esse momento, né, eu quero só ressaltar um pouco isso, que o trauma, assim, enquanto experiência, tem esse aspecto neurológico que a Regina aborda nesse vídeo, mas enquanto experiência, o que ele falando de maneira grosseira e simples, o que caracteriza esse trauma é a pessoa continuar vivenciando aquela situação de violência ou aquele contexto de violência, mesmo quando ele não está mais presente ali, mesmo que quando a violência, o episódio em si não está acontecendo. Então, vamos tentar imaginar uma situação que todo mundo aí, não precisa relembrar não, mas enfim, quando a gente vive algo que causa muito medo, né, que causa muita angústia na gente, a gente tem uma série de reações emocionais, e a pessoa que está com essa presença do trauma, ela vive isso independente da situação estar acontecendo. Isso se torna algo que está ali presente o tempo todo. E aí isso pode gerar uma série de respostas. Quando a gente fala aqui de trauma nas situações de violência contra a mulher, na maioria dos casos a gente não vai estar falando assim, exatamente de episódios específicos somente. A gente vai estar falando de vivências repetidas. Então é como se ela começa a viver como se o tempo todo a violência estivesse acontecendo. O tempo todo tem situações de violência acontecendo. Que é essa característica, né, do trauma, da maneira como a violência, do ponto de vista da experiência, impõe, né, aquela mulher. E aí existem algumas reações que podem ser observadas, né? Então, uma primeira, tem mais do que essas que estão listadas aí, tá? Mas, enfim,
É uma possibilidade dela estar anestesiada, entorpecida. Parece que o que ela esboça de reação não acompanha aquilo que ela está falando, que ela está trazendo, narrando, né? Parece que ela está deslocada, né, daquilo. E mulheres que estão com esse tipo de reação, particularmente, inclusive, precisam de uma atenção extra do profissional, porque elas, com frequência, não vão, por exemplo, conseguir avaliar a dimensão dos riscos, ela não consegue entrar em contato ali, afetivamente, né, emocionalmente, com aquilo que está, com a profundidade do que é aquela experiência. Uma outra possibilidade é uma resposta agressiva, raivosa, né? Então, se o trauma é isso que coloca aquela mulher em um estado de estar sempre vivendo, né, como se a violência estivesse o tempo todo acontecendo, a agressividade ela é uma forma que a gente tem de reagir também, né? E aí essa agressividade pode aparecer contra o profissional, inclusive, né? Então, isso demanda muito a nossa atenção, porque quando a gente pensa aquela vítima, sei lá, que está ali com aquele sofrimento intenso, né? Que é o exemplo seguinte, com um humor deprimido, muito triste, muito sofrida. Se a gente for pensar que todo mundo vai estar nesse quadro, e que só quem está nesse quadro vai ter direito à proteção e vai ter acesso a essa proteção de maneira qualificada, a gente vai ter muita chance de atuar de uma forma revitimizadora, né? Então, essa mulher que às vezes está com uma resposta agressiva, raivosa, que tem até uma coisa ali meio de ataque, né? Já vi, inclusive, mulheres que chegam, assim, por exemplo, para uma audiência, imagina, num contexto que às vezes as pessoas tomam o maior cuidado, porque elas sabem que estão ali numa situação de julgamento, mas isso tem a ver também, é muito importante ter isso em conta, né? Que isso tem a ver também com uma resposta, uma reação ao contexto de violência, e essa condição não tira da mulher o direito dela a ter um espaço, né, de atendimento, de acolhimento. Claro que não estou dizendo aqui que tem que a gente tem que aguentar, né, qualquer coisa, mas o que é importante o profissional ter em conta é que aquela agressividade não é contra a gente, né, não é contra mim, Priscila, aquilo que ela está trazendo, e eu preciso conseguir tirar ela dessa resposta também, né, e garantir que ela tenha acesso aos direitos dela, e aí cada um pense aí no seu contexto de atuação, né, seja se eu estou ali atendendo no balcão de um cartório, se eu estou se eu sou um policial fazendo um atendimento a uma chamada, enfim, né? Se eu sou uma psicóloga fazendo um atendimento psicossocial, tudo isso está posto e é possível, né? Uma outra reação possível, então, é essa, né? De um humor mais deprimido, uma forma de agir mais... enfim, é isso, né? A pessoa que está muito triste, muito sem conseguir ver perspectiva, sem energia. Agora, muitas mulheres também vão aparecer com serenidade, com assertividade, empoderadas, cientes dos seus direitos, né? E aí também é um cuidado importante, a gente não deixar de prestar um atendimento qualificado só porque pensar, mas ela nem está assim tão mal, ela nem está assim, né? Então, essa mulher também tem que ter acesso, né, aos direitos dela e a um atendimento de qualidade. Um traço que é muito comum, né, que a gente até já falou antes, que é esse da culpa, né? Então, é muito comum, muitas mulheres aparecem, às vezes, querendo minimizar, justificar a violência, e aí, né, querendo voltar atrás, às vezes. Não é que, às vezes ela realmente pode até ver que tem algo que ela trouxe ali na ocorrência que ela quer rever, isso até pode acontecer, mas mais do que isso, esse peso, né, da culpa, como se invalidasse a necessidade dela de pedir ajuda, né? Pode ser observada também uma dificuldade em trazer uma narrativa que seja cronológica, né? E aí as memórias, muitas vezes, elas são um pouco parecidas com as nossas memórias ali da primeira infância, que ela é meio episódica, ao invés dela ser uma narrativa assim, né, com início, meio e fim, e a gente espera, às vezes, da mulher que ela traga dessa maneira, e nem sempre ela está em condições de fazer isso, né? E, por fim, também, uma outra reação possível é essa de confusão, desorientação, que tem muito a ver também com essa ambiguidade de afetos, né? De ser muito difícil conseguir conseguir se situar até no que ela precisa, no que ela... enfim,
né? Mas essa também é uma reação possível. Bom, então, vamos passar agora do nosso exercício de empatia para um exercício agora que é de autocrítica, né? Vamos voltar, então, naquele caldo social que a mulher vive. Ele não é diferente do caldo social que cada um de nós vive também, não. Claro, haverá, assim, há diferenças dentro das nossas vivências individuais, mas são concepções que, em maior ou menor grau, elas estão presentes na nossa sociedade e vão estar também, em maior ou menor grau, nos grupos sociais. Vamos sair agora, então, da estereotipia e pensar como é que isso pode aparecer de outras formas? Então, essa questão da mulher saber edificar o lar. Talvez isso seja uma ideia que está completamente fora aí dos meus pensamentos. Mas será que eu penso, já passou pela minha cabeça, que se ela fosse uma esposa melhor, isso não ocorreria? Que se ela fosse mais habilidosa, as coisas não seriam desse jeito? Que ela também, se não fosse tão nervosa, as coisas iam acontecer de outra forma? Eu posso também não pensar, né, que se ela está apanhando, aí eu usei esse termo apanhando, tá, gente? Mas vamos sempre lembrar que a violência, e a Lei Maria da Penha é muito clara nisso, ela não é só a violência física. Todas as formas de violência psicológica, física, sexual, patrimonial e moral, elas têm elas têm grande potencial, né, de dano e de trauma e de danos sociais, e, enfim, a gente vai tratar mais sobre isso, né? Então, eu posso pensar que se ela não tá, pode ser que eu não pense isso, né? Que se ela está apanhando é porque ela é vagabunda. Mas é importante eu me perguntar, se um homem tivesse feito o que ela fez, eu estaria fazendo o mesmo julgamento sobre ela? E aí não precisa pensar nessa palavra agora, vagabunda, não. Vamos pensar em julgamentos de forma geral. E aí eu chamo atenção especialmente para as questões que têm a ver com os estereótipos de gênero, por exemplo, da conduta sexual da mulher, do desempenho dela, do papel de cuidado, né, de mãe, ou de esposa, porque essas coisas podem pesar aí nesse julgamento. E um ponto muito central aí, e que às vezes pode aparecer na atuação profissional, é que esse julgamento, ele cria, digamos assim, uma métrica, uma régua da boa mulher e da que não é boa mulher, né, da má mulher. E aí, com frequência, o que a gente observa é que o profissional pode, dentro dessa régua da boa mulher, só vai receber acesso aos direitos quem for a boa mulher. Gente, vamos comer rapidinho. Nessa categoria da boa mulher, então, não vai ter ali um acesso um atendimento que proporcione acesso aos direitos dela. E a gente não tem essa opção, né, gente, de decidir quem tem direito e quem não tem direito. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa questão, né? Mas por que ela não... O que é importante se perguntar, né? Tem alguma coisa em mim que pensa que a culpa pelo que ele faz é dela? Porque esse é um mecanismo muito importante dentro das relações de gênero na nossa sociedade. Esperar que ela seja responsável pelas reações dele ou pelas não reações dele, né? Eu tenho alguma expectativa de que ela deva conseguir controlar as reações dele, ainda nessa linha também, né? E aí um ponto que novamente, né, é histórico, essa questão de assumir que a fala dele é verdade e a dela não. A gente já teve até códigos aí, o pessoal do direito vai saber falar melhor disso, mas a gente já teve códigos que previam que para fala de um homem precisava da fala, sei lá, de 3 mulheres, não sei, de X mulheres. Então, isso a gente vê muito no cotidiano, assim, né? Uma tendência se o homem disse, o profissional assume aquilo como verdade. E é muito importante estar muito atento a isso. Não é possível assumir a priori, né? Não tomar esse cuidado para não assumir isso a priori como verdade. E por fim, para a gente poder refletir um pouquinho também, né? Eu acho admissível, né? Eu posso até não pensar que o homem é a cabeça do lar, assim, desse jeito, mas eu acho admissível, dentro das minhas expectativas. Existe, por exemplo, uma expectativa de que ela abra mão dos próprios direitos, dos próprios desejos, para que ela consiga refrear ali as explosões dele. Isso é uma forma dessa ideia de obediência, de submissão, aparecer também na nossa atuação profissional, né? Achar que, poxa, mas de repente, para de fazer isso aí, para você, né? Como se isso, voltando, como se ela tivesse alguma possibilidade de controlar, né, o que ele faz. Bom,
Alguns aspectos, então, né, dentro desse nosso exercício ainda de autocrítica, são importantes da gente considerar. Um primeiro ponto, então, é que a violência de gênero, ela é estruturada mesmo para passar despercebida. Ela é feita dessa forma, a violência de gênero é uma forma de violência simbólica. E ela é feita, de fato, para que o senso comum, para a gente achar que é assim mesmo, que é como as coisas são, que é natural que seja assim. Por que isso? Porque ela é muito estruturante, né? As relações de gênero, elas são muito estruturantes na nossa sociedade. Não só a de gênero, existem outras formas de violência simbólica. Por exemplo, a violência racial é um exemplo, a violência estrutural, né? Mas por que isso é importante? Para a gente saber que, para a gente conseguir identificar e avaliar a violência de gênero, é preciso especialização nisso, né? Não é uma coisa que vai estar disponível ali no nosso senso comum, na nossa maneira de agir, de pensar automaticamente. Mas se eu não tenho, então, especialização na área, eu não posso fazer um atendimento a mulher em situação de violência. Não é exatamente isso, né? Até porque se a gente fosse pensar no tamanho da estrutura de Estado que é necessária para esse atendimento, a gente não ia ter gente suficiente. Mas, pelo menos, vamos ter essa ciência, né? De que é muito importante eu ter condição de saber que pode ser que tenha coisa ali que esteja escapando a minha leitura. E aí, mais necessário ainda, não deixar que, às vezes, os meus julgamentos, né, as minhas preconcepções sobre aquela situação, direcionem ali a minha ação, né? E isso traz, então, como consequência também, uma necessidade de buscar capacitação constante. Um outro ponto que é muito importante é essa importância, né, essa questão de ser capaz de se questionar sobre si, de rever as próprias atitudes, de estar constantemente revendo os seus preconceitos, né, o machismo que cada um de nós carrega em si. E isso é um exercício constante, né? Eu trabalho nesse tema há 6 anos e nesses 6 anos eu continuo ainda me vendo, fazendo ainda, né? Assim, já é um tempo razoável, mas ainda é constante, isso tem que ser sempre presente, né? E uma necessidade de estar muito atento aos nossos sentimentos e emoções, né? O que aquela situação traz em mim. Porque é isso, eu posso de repente perceber que tem uma coisa ali, uma situação ali daquela mulher que está me causando, por exemplo, raiva. E sentimento é sentimento, a gente sente pronto, né? Agora, reação não, a gente pode conseguir reagir de diversas formas ao que a gente sente. Mas se eu estou atenta, sei lá, que aquilo me causa raiva, mesmo que eu não esteja entendendo ainda o que está me trazendo, por que eu estou com aquela raiva, eu posso tomar medidas para que aquele sentimento não me leve, né, a uma postura, por exemplo, revitimizadora. Eu vou passar agora a fala para o Marcos, para ele dar continuidade aqui. Bom, né, Priscila, te ouvindo aí, você fazendo essa análise, né, dessas concepções que perpassam no imaginário social sobre o que é relacionamento, sobre o que é violência. Quando eu ouço você falando dessas barreiras, dessas reações, vem vindo assim na minha mente aquelas da minha experiência, né, profissional, assim, pô, aquela mulher, eu lembrei da fulana e tal, para a gente ver o tanto que isso é comum, o tanto que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque também é isso, na verdade o que você trouxe foi assentar aí um pano de fundo, né, para a gente poder trazer para o debate essa questão da revitimização, porque a revitimização, por si só, ela já é uma barreira. Quando aquela mulher consegue sair daquele espaço privado e tornar pública aquelas violências que ela está vivendo, né? Então, a revitimização ela pode se tornar aí uma barreira, como também a revitimização, dependendo do contexto e da situação, ela pode, inclusive, potencializar outras barreiras que essa mulher já está aí vivenciando na sua vida privada, que está fazendo com que, de alguma forma, ela não consiga encontrar saídas para superar aquelas situações de violência. Por isso que é importante a gente pensou muito de trazer essa discussão da revitimização, né, dar centralidade para esse debate, porque a gente percebe que está se falando muito, a gente está vendo em materiais educativos, esse termo está sendo muito utilizado, as pessoas estão falando muito disso, mas a gente tem problematizado muito pouco. E a nossa hipótese, inclusive, como a Priscila falou, né, é um fenômeno que é antigo, né, não é de agora. Mas a nossa hipótese é que, desde o momento em que a violência contra a mulher deixou de ser vista como apenas um problema de polícia, como foi lá no início, e passou a ser vista como uma questão de política pública,
e aí surgindo toda uma rede, né, mais ampla de assistência a essa mulher, foi quando essa revitimização ela começou também a se tornar mais recorrente, apesar da gente ter pouquíssimo materiais, pouquíssimos estudos, né, nessa área. E por conta disso, o fenômeno ele ainda acaba sendo invisibilizado. Então, enquanto uma expressão direta da violência institucional, que é também um outro fenômeno que aparece, né, ela é invisibilizada por quê? Porque muitas vezes ela não determinadas posturas e atitudes elas não são vistas como violência nem por aquele agente público que tem essas posturas e, na maioria das vezes, nem por essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência. Tem até um livro que saiu recentemente, que eu vou pedir para a Andréia colocar aí no chat para vocês, que foi lançado agora, dia 24, inclusive a Valesca Zanello, que é uma professora da UNB, ela que fez o prefácio desse livro, e ele fala justamente sobre violências institucionais relacionadas às diversas formas de violações dos direitos humanos das mulheres. Então, valeria a pena seguir aí, vocês ter acesso a esse livro e encontrar aí mais conhecimento para poder embasar a atuação profissional de vocês. Então, o que eu quero dizer é assim, qualquer profissional, a Priscila já até falou isso, mas é bom a gente reforçar, é que qualquer profissional, gente, de qualquer instituição, de qualquer serviço, ele pode, em determinado momento, em determinadas circunstâncias, ter determinadas posturas revitimizadoras. Até aqueles profissionais, né, que a gente costuma dizer que são os mais sabidos, ou aqueles profissionais mais experientes, também não estão livres de terem aí ou reproduzirem comportamentos, posturas, atitudes revitimizadoras. Então, o nosso objetivo aqui do webinário foi a gente tirar a revitimização dessa invisibilidade e outra coisa também é reafirmar a centralidade da proteção que é dada à mulher pela Lei Maria da Penha. Né? E por que a gente está focando nisso? Porque hoje tem surgido algumas tentativas, algumas crenças, digamos assim, que tenta, entre aspas, tá, deslegitimar o lugar de vítima que é dado à mulher pela Lei Maria da Penha. Né? Para dizer, por exemplo, que a mulher não é tão vítima assim. Né? Agora a gente pode perguntar, bom, mas como que isso aparece no discurso de alguns profissionais? Ela não é tão vítima assim porque a violência foi recíproca, porque ela também agrediu, que é algo que a gente percebe muito bem no discurso dos homens. Ela não é tão vítima assim porque foi ela que provocou, ela que começou. Ela não é tão vítima assim porque a gente percebeu atendendo ela que ela está usando a lei mais para satisfação de interesses pessoais, ou ela está usando a lei para querer se vingar desse homem. Né? Ou, por exemplo, dizer assim, não, mas a gente percebeu que tinha muita contradição, que tinha muito exagero, algumas meio verdades ali na fala dessa mulher. Então, quando a gente vai falar de revitimização, a gente precisa trazer, né, para a centralidade do debate isso. Né? E aí, o que a gente está entendendo por revitimização? Né? O que a gente construiu? A primeira coisa que precisa entender é assim, o que é vítima? Vítima, essa palavra é muito recorrente no meio policial, né, no meio jurídico também, enfim. Mas quando a gente fala de vítima, pegando assim no sentido geral, a gente está dizendo aquela palavra, né, para expressar aquela pessoa que foi alvo de algum ato considerado violento e tipificado como crime ou como uma contravenção penal, independente da intenção dessa pessoa. Né? Enfim, então, a partir desse conceito de vítima, a vitimização ela seria o processo por meio do qual, né, essa pessoa, ao sofrer essas violências, vai trazendo consequências agudas e crônicas, físicas e psicológicas, enfim, por parte desse outro ser humano. E aí a revitimização, ela poderia ser utilizada aí em três sentidos. Se a gente for pegar a etimologia da palavra, esse re, ele já traz um sentido de repetição, seria tornar-se vítima novamente. Então, aquela mulher que está lá no espaço doméstico dela e todo dia ela está sofrendo vários tipos de violência psicológica, física, moral, patrimonial, ela está ali repetindo uma vivência da violência. Então, esse é o primeiro sentido dessa palavra revitimização que a gente está utilizando. É quando existe essa repetição dessa vivência, a repetição dessas vivências violentas. O segundo sentido está relacionado à repetição do relato de experiências violentas. Esse termo, esse sentido, ele é bastante utilizado naquelas situações de violência sexual contra a criança. Então, o que os especialistas falam? Né? Quando essa criança ela é induzida, ela é forçada, ela é estimulada a repetir de diversas formas e várias vezes para um mesmo agente público aquelas
experiências violentas que ela teve, da violência que ela sofreu, ela traz para o presente, né? Ela traz para o presente aquela dor, aquele sofrimento. Isso por si só já é revitimizador, mas ele também pode trazer novos desdobramentos, trazer novos traumas, novas violências. Esse sentido, a gente pode utilizar também para compreender a revitimização de uma mulher adulta, que também pode passar por isso. E o terceiro sentido, gente, da revitimização, que é o que a gente vai focar agora, que é aquele que está relacionado àquele conjunto de atitudes, de posturas, que são preconceituosas e discriminatórias de determinados agentes, que colocam aí em suspeição, né, ou em dúvida, o relato ou a fala daquela mulher. E assim como no sentido anterior, pode também não só, né, resgatar nessa mulher, trazer para o presente as violências que ela estava sofrendo, mas também potencializar e gerar aí novos episódios traumáticos e violentos para essa mulher. Então, como qualquer instituição, a gente sabe que faz parte da rede, pode se tornar uma porta de entrada, não necessariamente nos serviços especializados, para essa mulher ter acesso aos serviços que essa rede oferece. A gente precisa pensar muito sobre a forma como esse atendimento está sendo conduzido por nós profissionais, né? E isso vai ter um papel crucial, por exemplo, nas decisões que essa mulher vai tomar, como diz a Vânia Pazinato, ou seja na direção dela permanecer na relação abusiva, ou seja no caminho dela buscar aí novas saídas para a sua vida. E o que a gente deseja dentro do nosso papel, né, como profissionais da rede, é essa segunda opção. A gente ser um instrumento, a gente conseguir auxiliar essa mulher para que ela possa romper com essa situação de violência e que ela possa procurar novas saídas para a sua vida. E aí eu queria aproveitar para a gente assistir um vídeo, que é da Porta dos Fundos, para a gente compreender um pouco como que um atendimento ele pode se tornar revitimizador, tá bom? Então eu vou pedir para a Vanessa, para ela passar o vídeo, ou o Fernando. Vanessa vai passando. Vamos lá, qual é o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Peraí, seu nome é Chapeuzinho? Não. Meu nome é Chapéu Vermelho. Chapeuzinho é um apelido carinhoso que eu tenho desde a infância. Tá. Ô, senhora Chapéu, me conta aí o que aconteceu. Então, eu tava em casa, aí minha mãe pediu pra eu levar uma cesta de comida até a casa da minha avó, que mora na floresta. Sozinha? Isso. Tá. E aí a sua mãe indicou qual caminho que a senhora tinha que ir? Falou pra eu ir por fora da floresta. Tá, e aí a senhorita foi... Pela floresta, porque tava um dia lindo e eu queria colher umas flores que só tem lá. Tá. A sua mãe falou que nesse caminho morava um lobo mau? Falou. E aí mesmo a sua mãe tendo falado, ó, Chapeuzinho, vai por aqui. Aí você foi por aquele caminho que tem um lobo mau. Fui. Tá. A senhora entende que esse lobo, ele se chama lobo mau porque ele não faz coisas legais, né? Inclusive o nome dele é lobo mau, não é lobo maneirão. Eu só não poderia nunca imaginar que o lobo fosse aparecer exatamente onde eu tava, na floresta. Uma floresta enorme. É complicado. Mas vamos lá, continua. O lobo apareceu, perguntou onde é que eu tava indo. Eu contei pra ele que eu tava indo pra casa da minha avó, que minha mãe me mandou levar uma cesta de coisas pra ela, que ela morava um pouco mais à frente, atrás de uns pinheiros, que a gente até via os pinheiros dali. Parou aí. Vamos pensar aqui comigo. Você tava andando, né? Aí veio o lobo mau. Digo lobo mau porque desde o início da história a gente sabe que ele é mau. Né? E aí ele abordou a senhora, perguntou onde a senhora estava indo e a senhora contou em detalhes que estava indo na casa da sua avó. Correto. Mesmo a mãe da senhora tendo falado para a senhora não falar com estranhos. Exatamente. E a senhora estava lá no meio da floresta, vestida assim... Assim como? Assim como, dona? Assim, com essa sainha de vermelho, né? Vermelho que é uma cor explosiva, mexe com a imaginação das pessoas. Quê? Bom, vamos voltar aí pra história. Aí a senhora tava lá, aí tava indo pra casa da sua avó. Aí chegou lá na casa da sua avó. Cheguei na casa da minha avó, o lobo já estava lá, deitado na cama da minha avó. Ele estava com as roupas da minha avó, ele estava falando com a minha avó. Tá, e aí você acreditou que o lobo mal vestido de mulher era uma mulher, que era a sua avó, inclusive. Isso. Aí conversamos um pouco. Conversaram. Você chegou lá e bateu um papinho com o lobo. E ele não foi violento com você até então? Não, porque eu pensava que era minha avó que estava ali. Eu não estava conseguindo
ver muito bem o que estava acontecendo. De repente ele pulou em cima de mim, aí eu vi que não era minha avó, que era um lobo que estava deitado no lugar dela, e aí ele veio pra cima de mim, eu tentei correr, ele tentou me comer. Aí você ficou chateadinha, né? Porque aí o lobo fez o papel dele de lobo, agiu como lobo e tendo a senhora auxiliado ele a chegar lá no local. Não. Ô, dona Chapéu, vem cá, você já viu o lobo atacar a igreja? Ataque de lobo em escola? Já viu isso acontecer? Isso não acontece, sabe por quê? Porque a senhora estava dando mole no meio da floresta vestida com essa roupa. Ué, tá bom? E olha só, o seu amigo caçador foi lá e matou um animal silvestre. Oliveira, chega aqui. Olha só, pode prender essa aqui, ó, Dona Chapéu, por atentado ao pudor. Não. Pode botar lá na cela com os 3 porquinhos, porque eu tô achando que isso aí é formação de quadrilha. E vamos atrás desse caçador também, que esse aí é outro. Tá bom? Então, aqui, dona Cinderela, a senhora declarou no seu imposto de renda uma abóbora moranga, uns trapos e uns ratos, sendo que a senhora foi vista andando numa carruagem com sapato de cristal, com vestido novo, cheio de funcionária, e a senhora se diz empregada doméstica? Aí eu quero saber, a senhora roubou isso de quem? Da patroa? Pessoal, desculpa eu rir, assim, mas é porque eu acho, assim, acho cômico, de certa forma, como eles construíram esse vídeo, né? Que é bem interessante. Eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat alguma coisa que chamou a atenção de vocês nesse vídeo, tá bom? E aí, eu queria esclarecer uma coisa antes, né? Esse vídeo a gente utilizou, eu e a Priscila, a gente pensou de colocar ele mais para ter um efeito didático mesmo, né? Então, ele é uma ilustração, é uma ficção, claro, e a gente não quer, de forma alguma, rotular, né, que os profissionais que trabalham na Polícia Civil, necessariamente, todos têm essa postura, tá? E não é uma crítica direta, de forma alguma, à corporação, tá? Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro. Tanto é que a gente poderia tirar esse policial e colocar qualquer outro profissional da rede para fazer esse atendimento com essa chapeuzinho, tá? Então, isso só para ficar claro para vocês. Mas a gente poderia dividir esse vídeo, são 3 minutos e meio, mais ou menos, mas a gente poderia fragmentar esse vídeo em várias partes e a partir daí a gente fazer várias análises de gênero. A gente poderia analisar como que os estereótipos, as crenças machistas aparecem. A gente poderia discutir, por exemplo, a questão, né, que está relacionada à misoginia, que é a objetificação sexual da mulher. A gente pode pegar esse vídeo para pensar, por exemplo, a cultura do estupro, que na verdade são a base da grande maioria das violências de gênero que são cometidas contra as mulheres, que a Priscila até colocou no último slide que ela apresentou. Mas aí tem uma mensagem que eu gostaria de chamar a atenção desse vídeo, que está dizendo assim para a gente, olha, a nossa sociedade que a gente vive, que é patriarcal, machista, sexista, racista, capitalista, né, e todos os istas, e misógina, vai criar um ambiente de perigo para qualquer mulher brasileira. Só que aí tem uma coisa, vai caber a essa mulher, a partir de uma escolha dela, se expor ou não ao risco de ser violentada. Essa é uma análise que a gente pode fazer desse vídeo. E apesar de ser uma forma humorada, de abordar aí sobre um outro ângulo, um final para a história da Chapeuzinho Vermelho, o vídeo ele traz uma questão que é fundamental para a gente pensar a questão da revitimização. Como que a conduta de um profissional ou de uma profissional pode subverter o sentido dado à vítima no contexto de violência, tá? E por quê? O que pode estar sustentando aí a intenção desse profissional em subverter esse lugar de vítima que, no caso, foi dado aí a Chapeuzinho Vermelho? Muito provavelmente porque esse policial acredita que na fala dela contém verdades, contém exageros, contém contradições, que por si só já é revitimizador, mas pode abrir porta para outras atitudes e outros comportamentos revitimizadores. Então, é uma atitude que, na verdade, cria um obstáculo para qualquer criação de vínculo entre essa mulher e esse policial. Então, a gente já ouviu de relatos de mulheres, né, que passaram por situações parecidas e que não voltaram mais, não quiseram mais voltar àquela instituição
porque não se sentiram atendidas, se sentiram julgadas, se sentiram discriminadas. Então, gente, essa descrença ou essa invalidação, ela vai gerando outras formas de violência. Uma delas, que está aí no vídeo, que mostra, que é induzir sutilmente a culpabilização da mulher pela própria violência que ela sofreu. E aí, por outro lado, vai haver uma tendência de eximir ou de minimizar a responsabilidade desse autor pela violência que ele cometeu. E aí no vídeo vocês vão ver que existe inclusive uma inversão de papéis, né? Tanto é que no final a Chapeuzinho Vermelho ela é culpabilizada e o lobo acaba se tornando a vítima da história. E a gente já ouviu muito assim relatos, né, inclusive de profissionais da rede, falando assim, mas a gente viu, atendendo essa mulher, Marcos, que ela estava assim, usando a lei indevidamente. Pô, essa mulher aqui, a gente percebeu que ela estava querendo se vingar do cara de algum jeito e acabou indo lá, simulando uma situação para poder pedir medida protetiva para o juiz afastar a pessoa de casa, tá? E aí um cuidado que a gente tem que tomar, gente, é não transformar aquelas situações que são pontuais, né, que são exceção, e tratá-las como regra e a gente generalizar. A gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Eu, Filha, por exemplo, toma isso que eu vou... Nesses tempo todo de experiência que eu tenho, só teve uma mulher que eu atendi nesses 7 anos que eu trabalho, que falou explicitamente para mim no atendimento que tinha usado a lei para se vingar do marido, porque ela descobriu que ele estava tendo um caso com uma secretária da empresa que era delas. Então ela disse que tentou, partia para cima dele para ele provocá-lo, e ele não revidava, né? Porque também depois eu atendi ele também, né, enfim, carregava uma culpa aí por essa traição, pelo sofrimento que ele causou para ela. Essa mulher chegou a ser internada, ficou internada numa clínica, enfim. E lá no meio da conversa, né? E aí ela colocou essa que tinha feito isso, e como ele não investiu, ela mesma causou algumas lesões nela mesma e foi à delegacia. Tá, gente? Esse foi um único caso, nesses 7 anos. Tá? Então a gente precisa acreditar que quando a mulher chega a relatar para a gente uma situação de risco, de violência, a gente precisa acreditar, no primeiro momento, que essa mulher realmente está precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda, né? Mas aí eu fico pensando, então, mesmo que, de alguma forma, a leitura que o profissional tenha feito, tenha ido nesta direção, a gente tem dentro da rede, hoje, as instituições que são próprias para fazer isso, né? Investigar os fatos. Né? Então, a gente fala muito disso, investigar os fatos e chegar à verdade jurídica desses fatos. Então, nós temos aí a polícia judiciária e nós temos também o judiciário, que são as instituições responsáveis para verificar se essa mulher realmente estava mentindo ou não, se ela estava exagerando, se ela estava querendo se vingar do cara. Né? Então, a gente precisa ficar atento a isso e também considerar que mesmo esses profissionais que estão dentro dessas instituições responsáveis por essa investigação, eles podem, se eles forem levar por um pré-julgamento, eles podem sim, de certa forma, colocar em suspeição a fala dessa mulher e até prejudicar aí o processo legal, digamos assim, para chegar a esse veredito dos fatos. E outra coisa importante é a gente também não cair naquela ideia de que assim, tá, então se ela não é tão vítima assim, então eu vou avaliar aqui, vou criar uma medida de se ela precisa de mais ou menos atenção, se ela precisa de mais ou menos proteção, principalmente naqueles casos de mulheres que repetidamente procuram esses profissionais, aquelas mulheres que já é conhecida por vários profissionais da rede, que já fez boletim de ocorrência, mas foi lá no juiz, pediu para revogar a medida, depois voltou o relacionamento. Então, essas mulheres acabam sendo as maiores vítimas desse tipo de postura dos profissionais. Tá? Uma outra forma de violência também, gente, é estimular a desistência da denúncia, né? Algo assim, a gente também já escutou, né? O núcleo judiciário ele tem também como atribuição receber também denúncias. A gente faz muito atendimento de demanda espontânea daquelas mulheres que ainda não conseguiram ir a uma delegacia e formalizar um boletim de ocorrência, então elas nos procuram para saber informação, como é que é, então a gente atende muito essas demandas, e nessas demandas espontâneas, a gente já ouviu o relato de mulheres, por exemplo, dizendo isso. Eu vi aqui no chat que uma pessoa colocou que recentemente aconteceu isso, de mulheres que chegam até nós e falam, olha, eu fui lá na delegacia, eu expliquei a situação, mas a pessoa disse que não, me desestimulou, falou que era para eu pensar bem, que isso pode prejudicar o cara, que não é tão grave assim, que é uma coisa que o próprio casal pode
pode resolver ali de alguma forma, ou dizer, ó, cuidado, porque dependendo né, do que aconteça, ele pode ser condenado, isso pode sujar a ficha dele, e ele ter dificuldade de arrumar emprego depois. Então, gente, são várias crenças que o profissional, né, vai se utilizando para, de alguma forma, promover esse desestímulo à desistência da denúncia. E é interessante porque tem uma pesquisa do IPEA, que foi de 2014, que avaliou a tolerância social à violência contra as mulheres no Brasil. E aí entrevistou, acho que mais de 3.000 pessoas. E aí, por exemplo, tem um dado lá que diz o seguinte, que as pessoas responderam que aquele homem que bate na mulher tem que ir para a cadeia. Foram mais ou menos 65% disseram que o homem que bate na mulher tem que ir para a prisão, tem que ir para a cadeia. Aí, olhando assim, a gente fala, pô, caramba, o Brasil está bem, né? A gente está cada vez mais intolerante à violência. Mas a gente cruzar esse dado com outros dados que a pesquisa traz, a gente percebe que ainda existe uma relativização dessa gravidade da violência. E ao relativizar a gravidade da violência, a gente acaba também relativizando quais as formas que a gente pode utilizar para proteger essa mulher. Então, esses discursos, por exemplo, de que será que só não poderia resolver isso de outra forma? Né? É uma forma da gente também relativizar, porque as outras violências que essa mulher sofre na sua casa, que muitas vezes não é visível, né? Como, por exemplo, a violência psicológica, moral, que eu já falei, elas acabam ficando ainda mais invisibilizadas, mas elas são tão danosas, né? E tão impactantes na vida da mulher como a violência física. Eu já ouvi mulheres dizer assim para mim, mas eu preferia que ele tivesse me dado um tapa na cara do que ele tivesse me xingado, me desqualificado na frente das pessoas, me xingado. Eu preferia 1000 vezes o tapa na cara. Então, isso são coisas comuns de acontecer. Uma outra também, gente, que também pode ser também revitimizadora, que é consequência, acaba sendo das anteriores, é quando a gente acaba, entre aspas, tá? Vou colocar entre aspas, de alguma forma tentando penalizar a vítima pela escolha que ela faz. Então, se é um agente que está dizendo assim, não, acho melhor... Aí a mulher fala, não, mas eu quero ir em frente, não, eu quero fazer a denúncia, quero que essa se estabilize. Então, o profissional pode aí adotar outras posturas, né, para tentar, de certa forma, entre aspas, penalizar. Eu vou trazer já alguns exemplos disso. Ou seja, também a escolha dela de permanecer na relação abusiva. A maioria das vezes os profissionais tem muita dificuldade de lidar justamente com essas mulheres. Você, não, essa daí a gente já conhece o escrito, já conhece a história dela, e a gente acaba muitas vezes, né, de forma injusta, achando que essa mulher precisa de menos atenção, de menos proteção. Tá? E aí algumas outras posturas que podem aparecer durante o atendimento. Né? Uma que eu já falei que é básica, que é deslegitimar o lugar de vítima da mulher. Então, a gente precisa acreditar que essa mulher está em situação de risco, ela está em situação de vulnerabilidade, e que, independente da percepção que eu tenha em relação àquilo, dos valores que estão guiando a minha explicação, o meu entendimento daquela situação, eu preciso oferecer esse acolhimento para essa mulher. Por exemplo, exigir documentos e provas desnecessárias, deixar a mulher esperando além do tempo necessário, negar ou dar informações sobre os direitos que essa mulher tem, sobre os serviços que estão disponíveis para ela, estão disponibilizados, emitir sinais de censura e desaprovação a alguma coisa que a mulher fala, estabelecer uma comunicação agressiva e desrespeitosa, tratando essa mulher com rispidez, com frieza, com piadas pejorativas, expor ou permitir que essa mulher seja exposta a situações vexatórias, discriminatórias. Enfim, são várias digamos assim, as posturas que podem ser utilizadas. Então, vocês percebem também que, a partir daí, essas atitudes retimizadoras, elas podem ocorrer tanto pela ação, né? A Priscila vai falar um pouco mais sobre isso depois, quanto pela omissão. Tá? Então, quando, por exemplo, um profissional ele lança a mão dessas perguntas, quando ele faz essas perguntas para ele mesmo, ou até mesmo para a própria mulher, e a Priscila até falou um pouco no exercício lá de autocrítica que a gente precisa fazer, né? Será que ela não está exagerando? Mas foi assim mesmo que aconteceu? Mas se foi tão grave, por que ela não separou ainda? Mas ela também agrediu ele. Por que ela apanhou? Mas era necessário mesmo ir à delegacia? Então, gente, quando o profissional ele se reporta a isso, o caminho, né, para a revitimização, ele está ali alicerçado. Então, eu preciso ligar o meu botãozinho de alerta enquanto profissional. E todo atendimento que a gente vai estabelecer, qualquer relação profissional que a gente vai estabelecer com uma pessoa, ela precisa se guiar por alguns princípios, né? E quais seriam para a gente os princípios orientadores desse atendimento não revitimizador que deve estar em todos os momentos desse contato do profissional com essa mulher? Primeiro, é escutar adequadamente. Nós vamos falar daqui um pouco sobre essa escuta.
com trato digno e não discriminatório, garantir a privacidade, a confidencialidade e o sigilo, e é claro, né, gente, resguardando aí as exceções legais quanto a essa quebra do sigilo, tá? E o que está previsto nos códigos de ética de algumas profissões, validar o relato da vítima, isso é fundamental, e estabelecer uma comunicação empática, bom? Então, partindo desses princípios, nós podemos dizer que temos 3 fases ou 3 momentos desse atendimento não revitimizador, que não necessariamente precisa ser utilizados todos ao mesmo tempo, enfim, mas seria o momento do acolhimento, o momento da proteção, em que esse atendimento ele se torna um atendimento protetivo, e o encaminhamento. E aí a gente começaria falando um pouco do acolhimento, né? O acolhimento ele seria essa primeira etapa desse atendimento não revitimizador, mas ele, só ter disposição e só ter boa vontade não é suficiente para um profissional oferecer uma escuta para uma pessoa. Mas o acolhimento, ele é, na verdade, a porta de entrada para a criação desse vínculo. É claro que a criação desse vínculo vai estar condicionada ao objetivo institucional, a forma como essa mulher chegou, o tempo do vínculo que essa pessoa vai ter com essa instituição, enfim. Mas o acolhimento, eu costumo dizer que ele é um ato, antes de tudo, um ato de cuidado, ele é um ato de respeito que vai preparar o terreno para a escuta desse outro. E tem que ser uma escuta livre de preconceito, livre de julgamentos, livre de discriminação. Seria assim, reconhecer o outro, aquele outro, como legítimo em suas necessidades, em suas diferenças e suas limitações. Isso pode parecer uma coisa, gente, muito óbvia, né, para alguns profissionais até mais experientes, mas a gente não pode esquecer que o nosso cotidiano, os limites institucionais que a gente vivencia, como a sobrecarga de trabalho, a falta de pessoal, né, o cumprimento de prazo, tudo isso pode gerar obstáculo para a gente poder criar essa relação de cuidado e de respeito, né, que eu costumo dizer que o acolhimento ele é uma relação que tem que ser com a mulher, para a mulher e pela a mulher. Então, dependendo da forma como esse acolhimento ele é oferecido, ele pode criar aí obstáculos. Então, quando a gente fala de acolhimento, né, esse acolhimento ele exige aí, eu gosto muito de falar essa palavra, essa frase, que é um estado de presença. É um estado de presença que ele é anterior mesmo ao encontro propriamente dito. Por quê? Porque o profissional precisa fazer uma preparação mental, uma preparação emocional prévia para esse encontro, né? E aí eu vou trazer algumas dicas do que a gente tem que evitar nessa escuta que a gente oferece para a pessoa, tá? Mas ele vai exigir também a criação de um certo ambiente, né? Que a gente está chamando aqui de ambiência. Então, acolhimento seria esse estado de presença e essa ambiência, que seria um espaço ali reservado, um espaço confortável, né, que respeite a privacidade daquela pessoa, que respeite a confidencialidade e o sigilo naquelas condições que eu já coloquei. Então, por exemplo, não é indicado para um profissional, por exemplo, se está uma professora numa escola, atender o aluno ali mesmo na sala de aula, com todo mundo saindo, puxando carteira, pessoas vindo perguntar alguma coisa, né? Assim como, por exemplo, não é muito indicado atender uma mulher, por exemplo, no corredor de um hospital, de um centro de saúde, no pátio de uma escola, no meio da rua. Então, esse espaço, esse estar com o outro, exige esse acolhimento. Por exemplo, se for no fórum, né, os juizados daqui já têm essa preocupação, por exemplo, de garantir a privacidade dessa mulher e resguardar a segurança dela, de, por exemplo, numa situação de audiência em que o suposto agressor estará presente, de garantir que essa mulher não tenha contato com esse homem, nem antes e nem depois, e também nem durante. Até mesmo nesse período da pandemia, a gente atendeu alguns casos emergenciais e a mulher colocou, olha, eu não queria ter que vê-lo, né? E a gente conversou com o pessoal do cartório e ela colocou essa condição, e aí o encontro lá virtual acabou sendo, a audiência acabou sendo feita separadamente, né? Para respeitar esse momento, essa privacidade dela, o respeito a dela, tá? Então, gente, o acolhimento, ele não é só você estar fisicamente ali presente, né? Você precisa se mostrar disponível. E uma escuta bem direcionada, ela pode ser uma ferramenta muito importante para a gente sair daquilo que a Priscila falou, né? Assim, da gente estar mais atento a essas barreiras, a essas reações que a mulher está vivenciando dentro do espaço doméstico dela. Como é que isso aparece? Porque essa mulher, quando ela vem falar com o profissional, ela não vem sozinha. Ela não vem com um episódio específico, ela vem com uma história de violência. Ela vem com outras necessidades, inclusive, né, que são econômicas, que são emocionais, que são de apoio. Então, ela não vem sozinha, né? Então, mas muitas vezes a gente não cura o nosso acolhimento, a gente pode ficar só naquele fragmento ali, só naquela ponta daquele iceberg, e a gente perder a oportunidade de realmente oferecer um
um acolhimento protetivo para essa mulher, tá? E aí, outra coisa importante é que essa escuta ativa, ela não é um aconselhamento e nem é terapia. Eu acho que quando, de alguma forma, o profissional se vê nesse lugar, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Em que sentido? Por exemplo, se adotar esses procedimentos, ele pode, por exemplo, criar aí um obstáculo para que se possa desenvolver nessa mulher a sua capacidade de autodeterminação, a sua capacidade de autonomia, para ela poder fazer uma autoanálise, para ela poder pensar nos caminhos e ela poder decidir sobre as escolhas dela e não ficar precisando da opinião de um ou de outro. A outra questão é a linguagem corporal. Essa linguagem corporal, a gente tem, como esse autor fala, né, ele pode tanto gerar muros quanto gerar pontes entre você e essa pessoa. E essa linguagem corporal pode ser percebida não só do profissional em relação a essa mulher, mas também da mulher em relação a esse profissional. Então é muito importante o profissional ficar atento, por exemplo, a algumas posturas, algumas expressões corporais, a própria linguagem que esse profissional vai utilizar, ela precisa ser o menos técnica possível, né? Principalmente a gente que está aí nessa esfera jurídica, onde tem uma linguagem bastante rebuscada, né? E tem que ser uma linguagem que esteja o mais próximo possível da realidade dessa pessoa que a gente está atendendo. E uma outra coisa, gente, é a questão do colocar o outro no lugar. A gente tem falado muito de desenvolver empatia, né? Esse atendimento não revitimizador, ele tem que ser um atendimento empático, né? Ele tem que gerar como a gente viu lá no princípio, uma comunicação empática, né? Mas a gente tem também um contrário, que pode acontecer, por exemplo, do profissional querer colocar o outro em seu lugar. O que significaria isso? Significa o profissional impor a essa pessoa, exigir dessa pessoa uma postura que um profissional acha que teria se estivesse no lugar dessa pessoa que está relatando, né? E não o contrário, que o contrário seria o exercício da empatia, né? Isso é fundamental, é um alerta importante. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre assim, eu tenho que avaliar e analisar aquela situação que está sendo trazida sempre da perspectiva desta mulher, e não a partir da perspectiva pessoal daquele profissional. E aí tem algumas coisas que a gente precisa evitar durante essa escuta. Até a Bárbara Soares, que coloca, o Juan Vezula também, quando eles falam de escuta, né, da escutativa, e a Bárbara Soares tem um manual que é de 2005, mas ele é muito bom, a gente sempre orienta, sempre indica nas nossas formações. Eu vou pedir para a Andréia colocar aí o link, ou em PDF, para vocês terem acesso, que é um material que dá um suporte muito bom. Muitas coisas que a gente colocou aqui, que a gente está falando aqui, a gente resgatou de lá, tá? Então, o que deve ser evitado durante essa escuta? Pensamento parasita. O que é o pensamento parasita? São aquelas preocupações, aqueles problemas da vida privada, sabe? Ah, eu estou com problema financeiro, eu briguei com meu marido, sei lá, enfim, meu filho está com problema, tem alguém na minha família doente, e aquele pensamento ele fica ali, parasitando o seu pensamento o tempo todo. E esses pensamentos parasitas, eles acabam bloqueando esse estado de presença que eu falei para vocês. Então, isso vai interferir na forma de acolher e pode até ter consequências nos resultados do trabalho que você vai ter com essa mulher. Outra coisa importante que até a Bárbara Soares coloca é que a gente precisa evitar associar outros casos. Alguns profissionais escutam tanto, todos os dias, várias mulheres, quando você chega no final do dia, parece que as histórias são iguais, parece que, né, só muda mesmo a personagem, mas o script, o enredo é o mesmo, mas na verdade não é. Gente, cada história, ela é única e ela é singular. E a gente precisa respeitar essa singularidade e esse momento, tá? Para a gente, por exemplo, não só não revitimizar essa mulher mais ainda, mas, por exemplo, quando a gente generaliza, a gente acha que essas histórias são todas parecidas, eu vou ter uma tendência também de achar que a solução para elas também é a mesma. Então, uma coisa que a gente escuta que é muito comum é os profissionais falarem assim, eu conversei com ela, Marcos, aí eu orientei ela a ir na delegacia. Eu falei para ela que ela tem que ir na delegacia. Mas, às vezes, não é aquilo que aquela mulher está preparada para fazer, não é aquilo que a mulher quer fazer. Aquela mulher ainda não tem elementos para fazer isso. Mas a gente sempre acha, não, eu só vou ter sucesso no meu atendimento se eu convencer essa mulher a ir na delegacia, né, fazer o ocorrência, como se a delegacia, como se a formalização da denúncia por si só, ela fosse resolver o problema, e na verdade não vai, tá bom? E outra coisa também é o pré-julgamento, isso a gente está falando o tempo todo. Então, esse estado de presença exige que eu vá ouvir essa mulher sem nenhuma imagem prévia, sem nenhuma percepção prévia, porque isso vai ser um obstáculo para gerar essa empatia com essa pessoa e vai reforçar atitudes discriminatórias, como a Priscila até colocou, né? Na fala dela, nesse exercício de autocrítica. A gente precisa fazer esse exercício de autocrítica o tempo todo, tá bom?
Bom, passando disso, isso aí eu já falei, a gente vai falar da etapa da proteção, né? Quando a gente está falando de proteção, gente, aí a gente precisa entender uma coisa, né? A primeira, assim, que a violência, ela não é um problema só de quem sofre, de quem agride, das crianças que estão ali, dos outros familiares, né? É um problema da sociedade inteira, é um problema de todos nós. E ele tem efeitos também em toda a sociedade. Mas aí quando a gente vai, se a gente for olhar, por exemplo, na história, a gente vai ver que lá no início, antes da gente ter essa rede que a gente tem hoje de políticas públicas, né, a ideia de proteção estava muito vinculada à ideia de segurança pessoal, muito vinculada àquela ideia assim, de segurança no sentido pessoal mesmo, né, policial daquela mulher. Né? Depois que surgiu a Lei Maria da Penha e toda essa, que eu costumo falar, né, que é um cinturão ou uma liga de proteção, né, a gente passa a ampliar esse entendimento de proteção. Então, um profissional que está no CRAS, no CREAS, fazendo um atendimento para identificar uma situação de vulnerabilidade, ou no CRAS, isso, exatamente, para estar lá pensando em como pode prestar assistência material para aquela pessoa, ele também está tendo uma função protetiva. Assim como quem está na educação, fazendo lá a prevenção e notificando uma situação, e em determinados casos até comunicando, né, enfim, ele também está tendo uma função protetiva, tá? Então a gente quer, na justiça também, né, na esfera do trabalho, da assistência, então é como se fosse um guarda-chuva. A gente tem um guarda-chuva bem grande, embaixo desse guarda-chuva da proteção nós teríamos aí uma série de instituições agindo e atuando para que também possa intervir em outros potencializadores dessas violências, porque nós temos também outros fatores que podem potencializar, que podem, inclusive, por exemplo, reforçar essas barreiras que a Priscila colocou, ou gerar nessa mulher essas reações que ela tem, né, numa situação de violência. E aí, gente, dentro dessa concepção, a gente pensa que a sociedade, ela passou a ter aí uma responsabilidade, acima de tudo, ética e política também, né, no enfrentamento a essa violência. Então, o nosso papel, independente se o resultado da nossa intervenção vai ser essa mulher fazer um boletim de ocorrência, formalizar uma denúncia, ou se vai ser essa mulher se separar desse homem, independente disso, a gente tem que nos colocar sempre ali à disposição para dizer o que essa mulher está trazendo para mim. O que ela está trazendo de necessidade? Porque às vezes a gente quer fazer um encaminhamento para necessidades que é mais nossa, enquanto profissional, do que daquela mulher. Às vezes está querendo que a mulher vá fazer uma psicoterapia, porque você percebeu que ela está com trauma, já está lá no quadro de depressão, mas aquela mulher está precisando, por exemplo, de um trabalho, está precisando de uma comida, está precisando de deixar alguém com filho para poder ir trabalhar, enfim, pode ser outras necessidades. Então a gente precisa também ficar atento a isso, né? E como a Priscila fala, né, trabalhar, como você pode responder a essas necessidades da pessoa, tá bom? Então essa proteção, ela indica também a necessidade de se ter aí do profissional fazer uma gestão desse risco, quando ele está conversando com essa mulher, até para ele poder ter mais elementos para pensar como que ele vai, enfim, proceder, os encaminhamentos que ele vai fazer depois. Então é importante que esse profissional faça a gestão de risco. Então não vou falar disso porque nós tivemos um webinário na semana passada que falou sobre isso, tá bom? E tem dois outros instrumentos que a Bárbara Soares coloca, que ela fala que é um plano de segurança pessoal. Isso está nesse manual que a gente postou para vocês aí, tá? Então ela fala, eu não vou entrar em detalhes, mas vou dizer, vocês podem ir no material, ela explica lá, ó, quais são como que o profissional ele pode construir aí um plano, estratégias que essa mulher pode enfrentar essa violência, e eu não estou dizendo enfrentar no sentido de responder a violência com violência, de encontrar formas de lidar com isso durante e até depois que o ato violento aconteceu. E tem também o que a gente está chamando de plano estratégico de rompimento da relação abusiva, quando o profissional já tem elementos suficientes, né, para, enfim, de certa forma, construir com essa mulher esse plano estratégico. Né? O que seria esse plano estratégico? Seria construir a partir dela, desta mulher, e com ela, quais seriam as alternativas que ela teria para fazer esse rompimento dessa relação abusiva, se for uma vontade dela e se não for produto, por exemplo, da pressão do profissional. Porque até a Bárbara Soares coloca que esse processo de rompimento de uma relação abusiva, ela é um processo que está sujeito a idas e vindas, né? É um processo lento, não é uma coisa que a mulher faz do dia para a noite, depois que teve um único atendimento com um profissional. Por quê? Porque essa mulher precisa se preparar financeiramente, ela precisa se preparar emocionalmente, ela precisa preparar os filhos, ou seja, ela precisa saber para onde eu vou, né? Para onde eu vou? Com quem eu vou poder confiar?
Né? Como é que eu vou me manter? Onde é que eu vou me esconder numa situação emergencial? Né? Eu vou voltar a trabalhar e eu vou deixar meus filhos com quem? Então, são uma série de questões que precisam ser trabalhadas aí. E uma coisa muito importante que eu fiz é isso. Isso só pode ser feito, gente, se você, profissional, avaliar que essa mulher já está segura e já está confiante o suficiente para romper esse relacionamento abusivo. Tá? Não pode ser uma coisa feita assim logo no primeiro momento, sem ter esse cuidado anterior. E o encaminhamento, eu queria convidar vocês a pensar o encaminhamento num outro sentido, tá? Tradicionalmente, corriqueiramente, a gente pensa assim, tá, eu fui lá, atendi a mulher, orientei, refleti, falei da lei, né, disse que ela tinha que ir na delegacia formalizar, enfim, tal. No final eu vou fazer algum tipo de encaminhamento. É claro que tem algumas instituições que têm ali os encaminhamentos específicos, né, que ele precisa fazer no final desse atendimento. Então, por exemplo, se é um policial militar que vai atender uma chamada do 190, né, e chega lá e vê uma situação de flagrante, ele vai, com o encaminhamento dele que ele precisa fazer ele vai efetuar a voz de prisão para esse homem e vai encaminhar essas pessoas para a delegacia. Isso já é um encaminhamento que é feito. Se é um profissional da saúde, ele percebeu ou a mulher relatou situações de violência, ele vai fazer a notificação compulsória, que é obrigado por lei, e depois vai encaminhar essa pessoa para esse atendimento médico. Tá? Eu estou falando assim, o que o profissional poderia fazer, né, o que ele fez, ou um pouco mais, o que ele poderia fazer além disso, para depois que ele faz esse atendimento, ou seja, depois que ele passa a bola para frente, tá? Vamos colocar assim entre aspas, porque a gente tem aquela sensação de que o encaminhamento representaria aquela sensação de tarefa cumprida, né? Mas muitas vezes isso pode nos levar a um tipo de encaminhamento que é muito mais pontual, né? A gente parte do entendimento, um entendimento que a gente está falando que é um entendimento restrito, né? Tá, então para proteger essa mulher, eu vou aqui dentro do objetivo do meu serviço, faço a escuta, aí eu vou fazer aqui a minha parte, né? E aí eu vou, dentro dos limites institucionais, vou levar a solução, vou né, tentar resolver do meu jeito e sozinho eu vou fazendo a minha parte. Só como eu falei para vocês, tem outras demandas que essa mulher pode trazer, que não são diretamente daquela instituição, mas que podem ser fundamentais, por exemplo, para ela poder superar essas barreiras, como a Priscila colocou. Então, o que a gente está sugerindo é um outro tipo de encaminhamento, que é um encaminhamento articulado, que seria articulação em rede, porque a gente sabe que a gente sozinho não dá conta de enfrentar e oferecer respostas efetivas a situações de violência doméstica. Então, esse encaminhamento articulado, pensado, problematizado com outras instituições, é o que a gente chama de um encaminhamento no sentido amplo. Então, ou seja, eu entendo que para proteger essa mulher, para garantir a segurança dessa mulher, é necessário que cada serviço faça a sua parte, mas não de forma isolada, mas numa lógica integrada e articulada. E pensando, gente, não individualmente, pensando coletivamente. Então, seria aquela ideia de que juntos nós somos mais fortes, ou outra frase que é muito comum nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Tá bom? Então, a gente fecharia aí, né, o que a gente está chamando de ciclo, né? Então, você vai, acolhe, depois você escuta, depois você orienta, depois você sensibiliza e depois você articula em rede, tá bom? Então, assim, só para finalizar essa parte, eu quero deixar claro assim, esse atendimento ele pode ser oferecido a outras pessoas que estão envolvidas ali na situação de violência, claro, guardadas as devidas proporções, tá? É um procedimento, como a Priscila falou, que exige estudo, exige capacitação, e ele está recheado de desafios, né? Não dá para a gente falar aqui de alguns desafios que a gente também pensou, tá? Ele está recheado de alcances, mas ele também tem os seus limites. E se a gente considerar, por exemplo, que o fenômeno da violência ele traz custos, né, não só para quem sofre, mas para quem pratica, para quem está ali, para toda a sociedade, um atendimento acolhedor, um atendimento humanizado, um atendimento empático, ele também pode resultar em ganhos não só para a mulher, mas para a família inteira e para a própria sociedade e para as próprias políticas públicas, tá bom? Então, assim, eu terminei minha fala e aí a gente construiu, né, Priscila, algumas orientações práticas que vocês podem se utilizar durante o atendimento com essa mulher e com
por exemplo, com o autor da violência, para que esse atendimento ele seja para que ele seja, antes de mais nada, não revitimizador e que caminhe nesse sentido de ser um atendimento acolhedor, protetivo e também empático. Aí eu vou passar para a Priscila, eu, né, Priscila, ainda desculpa, gente, eu, né, Priscila, você vem depois. Então eu vou falar de algumas orientações, gente. É o próximo agora. Tá, pode passar então, Priscila. Eu vou falar algumas orientações rápidas, depois a Priscila vem e finaliza, tá? Uma coisa importante, gente, o sucesso do atendimento profissional, ele não depende da denúncia ou do rompimento da relação. Isso eu nem vou me ater muito porque eu já falei antes, tá? Em relação a isso. Outra coisa importante é nunca desqualificar a fala da mulher. Então eu preciso partir do princípio de que eu preciso fazer uma escuta sem pré-julgamento, né, sem preconceito, e eu preciso acreditar que quando essa mulher diz que está numa situação de risco de violência, eu preciso, naquele momento, acreditar que essa mulher realmente está, tá bom? Outra coisa importante é sempre substituir o uso do porquê, porque são coisas que a gente percebe que é muito comum, e a Bárbara Soares também coloca isso no manual dela, tá? Por perguntas que favoreçam mais o relato, né? Como e o que. Por que é importante a gente evitar de usar esse porquê? Porque o porquê, ele pode trazer um sentido inquisitório de, nas entrelinhas, estar tentando culpabilizar ou responsabilizar a mulher por uma violência. Aquela pergunta clássica, né? Por que ele te bateu? Por que ele agiu dessa forma? Lembra que a Priscila colocou lá no início? Por que ele fez dessa forma? Por que ele agiu dessa forma? Então, isso é um perigo. O que a gente pode fazer? A gente pode ir substituindo. Então, em vez de você perguntar assim, por exemplo, por que a senhora só resolveu denunciar agora? Por que a senhora só resolveu denunciar agora? Substitui isso aí, por exemplo, assim, o que motivou você procurar ajuda? Ou você falar assim, tá, se a senhora sabia que isso podia acontecer de novo, né, por que você não procurou ajuda? Né? Por que você está nessa relação? Enfim, aí você pode dizer, bom, como é que está sendo para a senhora lidar com essa situação novamente? A gente pensa que não, gente, mas quando a gente muda o sentido da pergunta, isso tem um efeito fundamental. Né? A gente sai dessa postura revitimizadora e favorece aí o relato dessa mulher, tá bom? Outra coisa importante é não mediar conflitos ou fazer reconciliações. Eu sei que existe toda uma discussão aí, inclusive existe recomendação do CNJ, inclusive que esse procedimento pode ser utilizado. Eu tenho conhecimento de tribunais em outros lugares que estão utilizando, né, a conciliação e mediação para situações de violência doméstica. Não é um debate tranquilo, não é consensual, tá, entre os intelectuais. Enfim, mas a gente entende que é muito perigoso o profissional se colocar nesse lugar de mediar conflito ou fazer reconciliação. Agora, gente, se isso for possível, se isso for viável, né, é preciso que seja feita por um profissional especializado, por uma instituição especializada, por um profissional capacitado e que, acima de tudo, o profissional verifique que todas as condições estão sendo dadas para que essa mediação e reconciliação seja realizada. Inclusive, garantir que, nesse desequilíbrio de força e de poder que geralmente existe numa situação de violência, essa mulher esteja em condições, em autonomia, né, com autoestima, mas em condições de se autodeterminar e ter a sua autonomia para poder se colocar. A gente até sugere que sejam convidados para essas situações de mediação, representantes do movimento feminista, para poder contrabalancear, né, se por acaso, né, essa conciliação, essa mediação acabar tendo um efeito contrário do que essas pessoas que aplicam esperam, tá bom? Outra coisa importante é respeitar o choro e a expressão das emoções. Né? Às vezes você está atendendo a pessoa ali, aí de repente a mulher começa a chorar. Tem profissionais que não sabem exatamente o que fazer. A mulher começou a chorar compulsivamente. Né? Então, assim, o que é importante? A gente respeitar esse sentimento da pessoa, o momento dessa pessoa. A gente não emitir frases do tipo, não chora, isso vai passar. Não chora, Deus vai te ajudar. Enfim, né? O que você pode fazer? Não enxugar a lágrima, nem expressar esse tipo de frase. Você permanecer em silêncio. Se você tiver um lenço, um papel, um copo com água, você oferece para essa mulher, deixa ela ali o tempo dela e você vai avaliar com ela depois, né? Com ela a continuidade ou não desse atendimento. Se ela falar assim, olha, eu não tenho condição, estou muito abalada, é importante que o profissional sempre deixe uma porta aberta, se coloque sempre disponível para essa mulher, para atendê-la num outro momento. Se ela fala assim, não, eu tenho condições de cuidar. Aí você pode, por exemplo, estimular que essa mulher fale, retome a história de onde ela parou, quando ela começou a falar. Você pode até fazer um resuminho do que ela estava falando antes de começar a chorar e deixar que ela continue ali a narrativa dela.
Outra coisa importante é não fazer falsas promessas, né? Assim, dizer, não, pode deixar que nós vamos resolver. Não, pelo que a senhora está me falando, o juiz vai tirar ele de casa, ele pode até ser preso, né? A gente tomar cuidado de não gerar essas falsas expectativas em relação à mulher e ter claro, né, que tem determinadas soluções que não dependem exclusivamente de você enquanto profissional. Pode depender, por exemplo, de uma decisão judicial. E pode ser que chegue nessa esfera e o magistrado está ali entenda que não seria o caso de fazer aquilo que o profissional falou para aquela mulher. E por último, gente, é o fornecimento de informações claras. Isso é fundamental também. É muito importante, como a gente faz parte dessa rede de proteção, a gente conhecer quais são as políticas públicas que existem, que estão ali à disposição. Eu preciso conhecer minimamente o que a lei traz, a Lei Maria da Penha, em termos de medida protetiva. Eu preciso conhecer minimamente qual é o fluxo desse atendimento processual, os caminhos que essa mulher precisa procurar para poder formalizar essa denúncia, né? O que vai ser oferecido para ela, o que é a medida protetiva. O profissional precisa conhecer minimamente isso, precisa conhecer principalmente os serviços que estão ali, que é uma coisa que a gente vê muito, que o profissional vai fazendo aquele encaminhamento que eu falei lá atrás, aquele encaminhamento restrito, né? Que é aquele encaminhamento pelo encaminhamento, e muitas vezes ele nem sabe para onde aquela mulher está indo, ele não sabe se aquela mulher chegou naquele serviço, ele não sabe como que aquela mulher foi atendida, ele não teve a oportunidade de avaliar com a mulher o atendimento que foi oferecido. Então é importante também conhecer as instituições que estão ali, que a gente está trabalhando, né, os serviços que existem, para a gente fornecer uma informação clara, gente, porque isso faz parte da nossa capacidade de desenvolver assertividade com essa mulher. E tem que levar em consideração, como a Priscila falou, que é uma mulher que está em dúvida, ela está insegura, ela está traumatizada, ela está fragilizada, ela está com medo. Então, se essa mulher chega, enquanto um profissional que não sabe para onde vai encaminhar, encaminha para outro lugar, esse sentimento de segurança e de confiança que a mulher poderia ter com esse profissional, ela pode se perder, tá bom? Então, desculpa, acho que eu me alonguei demais. Vamos lá, Priscila. Vamos caminhando então agora, gente. Vamos caminhando, já estamos no final. As perguntas de vocês. Queria só fazer um acréscimo em relação a essa questão das informações claras para nós que trabalhamos no judiciário, né? E a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de uma realidade institucional que ela é desconhecida mesmo, né? A maneira da justiça funcionar é desconhecida da maior parte da população, independente da escolaridade, tá? A gente já tive experiência de estar atendendo, conversando, sei lá, com médica, né? Uma pessoa com altíssima escolaridade, mas que eu vi que ela não entendia bem esse funcionamento da justiça. Isso significa que a gente tem que ter um cuidado maior ainda, né? Em deixar muito claro, por exemplo, que certos tipos de decisão são tomadas em um juizado e outras em outro juizado. As pessoas muitas vezes vêm para a gente para algum atendimento que a gente vê que elas não entenderam o que aconteceu ali no curso daquela experiência na justiça, né? Então, a gente tem que sempre tratar, quando a gente vai comunicar alguma coisa com qualquer jurisdicionado, qualquer jurisdicionada, partir do princípio assim, que é um beabá mesmo, né? Para conseguir fazer essa comunicação. O tribunal tem muitos cursos aí sobre a qualidade do atendimento, que eu acho que ajudam um pouco, né, a fazer essa transposição. Mas é um cuidado especial para nós, né, que trabalhamos no judiciário, porque a gente está acostumado com uma rotina de funcionamento que não é a realidade da maioria das pessoas, né? A gente tem que saber disso. Bom, um ponto que a gente não pode deixar de ressaltar, né? A gente tratou muito aqui da revitimização pela ação, pelo aquilo que eu faço. Mas existe também a possibilidade de revitimizar por omissão, por deixar de fazer algo que é necessário na proteção daquela mulher. E aí, a gente não vai ter tempo também muito de aprofundar, né? Não era, desde o início, o objetivo aprofundar todas as discussões que estão presentes nisso, mas a gente precisa tratar desse ponto, né? Da necessidade de ter uma atenção especial durante o atendimento de mulheres que compõem as minorias sociais, né? Por exemplo, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres ciganas, mulheres que estão em condição de miséria e que, portanto, estão excluídas de uma série de contextos sociais. Quando a gente está diante de uma mulher que compõe um desses grupos, a gente precisa ter mais atenção ainda e se questionar, né? Aquele exercício de autocrítica, ele tem que ser mais intenso ainda, para se questionar, será que eu estou tomando todas as medidas necessárias? Será que eu estou dando a essa pessoa
toda a oportunidade de me trazer a realidade dela e para que eu possa conseguir, inclusive, avaliar quais são as medidas necessárias. Porque é isso, a gente já sabe de enfim, algumas políticas públicas já existem estudos, em outras não. Né? Mas o que a gente já sabe? Vou pegar o exemplo das mulheres negras, que é onde tem mais estudo, né? A gente sabe, por exemplo, que as mulheres negras têm menos tempo de atendimento nas consultas de saúde, nos espaços de saúde. Já existe esse dado. A gente sabe também, um dado importantíssimo para essa área, que as mulheres, o feminicídio, né, de mulheres negras tem aumentado, ao mesmo tempo que o de mulheres brancas tem diminuído. Então, isso são dados muito importantes, né, para a gente pensar que o que pode estar mediando dados como esse, isso pode ter a ver mesmo com esses aspectos, essas interseccionalidades entre, por exemplo, né, ser mulher, gênero e raça. Eu, particularmente, né, que sou uma mulher branca, faço mesmo isso de maneira consciente. A única maneira da gente desconstruir essa coisa do automático, né, se a gente ficar no automático, a gente tem muita chance de ser revitimizador. Então, a única maneira da gente desconstruir isso é realmente fazer um exercício consciente de se perguntar, de se questionar se eu estou atendendo, né? Trazendo um exemplo aqui, uma coisa, por exemplo, que quando eu comecei a pensar mais sobre isso, passei a reparar que, com frequência, aqueles casos que mobilizam muito a rede de atendimento, que os vários órgãos se mobilizam para atender, é muito comum que sejam casos de mulheres brancas. E aí eu parei para me perguntar por que as mulheres negras não estão chegando nessa situação, essa energia toda não está se mobilizando. Será que talvez a gente não esteja nem conseguindo ouvir o que é a necessidade daquela mulher? E aí, por isso, eu não acho que os profissionais deliberadamente pensam, não, ela é negra, eu não vou acionar a rede de proteção da mesma maneira. Mas será que a gente está conseguindo oferecer sempre a mesma escuta, né, para as mulheres nas diversas condições? E aí esse alerta, tá? Sempre que estiverem diante de uma mulher que compõe um desses grupos que a gente chama de minoria social, que não necessariamente é minoria em número, mas é minoria no sentido de estar em uma relação hierárquica de poder, a gente tem que fazer essa pergunta, tem que trazer isso trazer isso de forma consciente mesmo e sair do automático, tá? Senão a gente tem um risco realmente muito grande de revitimizar por omissão. E, bom, por fim, para a gente caminhar para uma conclusão aí, vou trazer um pouquinho, assim, de algumas orientações para o atendimento ao homem autor de violência. Por que isso tem a ver com o atendimento não revitimizador? Primeiro, por uma questão de respeito, de dignidade mesmo, né, daquele homem também, mas também porque a gente falou em alguns momentos sobre como esse vínculo é um vínculo ambíguo, confuso, do mesmo jeito que tem sofrimento, também tem alegria ali, tem amor, né, enfim. E é muito... quando a gente começa a atender as mulheres, fica muito claro que quando aquele homem tem um tratamento digno também, isso favorece ela buscar ajuda em outros momentos, né? Reforçando o que o Marcos já trouxe, o grande objetivo, quando a gente fala na atuação das políticas públicas, não é fazer ocorrência necessariamente, ou fazer ou terminar a relação, o nosso dever é deixar muito claro para aquela mulher que ela não está só, que ela tem apoio do Estado, inclusive, para enfrentar aquela situação. E aí, quando a gente, então, também provê um atendimento que é respeitoso para o homem, a gente favorece que aquela mulher entenda aquele como um espaço também de cuidado, e que ela pode voltar a buscar, né? Então, mesmo que aconteça uma situação de novo, ela sabe que ela pode voltar a buscar aquilo, que aquilo não vai ser algo assim, né? Extremamente, enfim, que o homem não vai estar ali numa situação de humilhação, vexatória, que ele está ali numa situação de responsabilização, que é diferente, né? Então, uma primeira questão é esse ponto do tratamento respeitoso e digno, isso é ponto de partida para qualquer cidadão.
E uma questão importante é que esse também não deixa de ser um atendimento que demanda acolhimento e escuta. Quando a gente vai atender um homem, também a gente está falando, sim, em acolhimento e em escuta, né? E aí tem alguns cuidados importantes que a gente precisa ter em conta para que esse acolhimento e essa escuta também não entrem de novo nesse campo da revitimização, tendo como foco aqui a mulher, que é o nosso foco hoje, né, gente? Uma coisa importante é essa necessidade de escutar a versão dele, mas sem acatá-la a priori. Ah, mas quer dizer que eu tenho que achar que ele está mentindo? Não. E aí, especialmente quem está num desses espaços que o Marcos mencionou, né, que são os espaços de fato que têm essa função de investigar, de julgar, em muitas situações vai ser preciso, evidentemente, fazer essa né, enfim, essa escuta cujo objetivo né, numa audiência, o objetivo é julgar. Mas a grande importância aqui é não acatar a priori, né? E aí, lembrando um pouquinho que a gente falou lá no início, a gente tem, historicamente, né, já teve presente aí em códigos, enfim, essa questão de que da fala do homem ter mais peso, ser mais verdade, e gente, com frequência, a gente observa também isso quando tem interlocução com outros profissionais, sabe? Que, às vezes, só porque o cara falou, então é porque ele é a verdade. Então, é muito importante ter esse cuidado. Escuta a versão dele, mas não acatá-la, né, a priori. Eles mesmos têm, às vezes, essa expectativa de que ele vai falar e vai ser a verdade, né? Uma coisa também muito importante é não assumir posturas que reforcem a minimização ou a desresponsabilização, né? Seja um exemplo, por exemplo, a questão do álcool, né? É muito comum eles jogarem a responsabilidade do que aconteceu no álcool. E a gente também não pode, não vou entrar nessa discussão agora, mas o álcool, ele é um fator, sim, importante ali no contexto de violência, mas ele não é a causa daquela violência, né? E se a gente, nesse contexto de interlocução ali com aquele homem, passa a focar só naquela questão do álcool e deixa de chamá-lo à responsabilização, isso é uma questão também que reforça, né, esse ciclo todo de revitimização. Um cuidado muito importante, especialmente para os profissionais homens, é esse cuidado com a cumplicidade masculina. Mas as mulheres também não estão livres de serem chamadas, né, a esse lugar de cumplicidade, tá? Mas essa questão da cumplicidade masculina, quem quiser ler mais depois sobre isso, o pessoal usa muito assim também, broderagem, né? Isso é muito estruturante dentro das relações masculinas, né? Dentro das relações de gênero, da nossa cultura, a cumplicidade masculina é muito estruturante. Então, é muito comum que os homens, inclusive, tentem chamar, você sabe como é que é, né? Tentem chamar esse espaço de cumplicidade, e especialmente os profissionais homens estão muito sujeitos a cair nisso, tá, gente? Porque isso por ser muito estruturante na nossa sociedade, é também muito estruturante na forma dos homens se relacionarem. Então, muita atenção a isso, especialmente os homens, né? E sobre as situações em que há reciprocidade, a gente quer só, também o objetivo hoje não é entrar, isso daria um curso inteiro, né? Mas é só chamar a atenção para esse cuidado, né, ao fazer conclusões. Muitas vezes, quando há essa reciprocidade, os profissionais querem tratar isso como se, não, mas então não tem aí uma questão de gênero no sentido de uma hierarquia, né, de um poder desigual. Querem concluir dessa maneira. E a reciprocidade, por si só, ela não está, ela não sinaliza isso. E aí eu quero lembrar, para conseguir analisar os aspectos de gênero que estão envolvidos numa situação, é preciso um olhar muito especializado. E quando a gente vai ter contato com as situações de reciprocidade, na grande maioria dos casos, a reciprocidade ela pode ter várias vicissitudes ali, várias configurações e várias funções, inclusive, distintas, né? E aí, na grande maioria dos casos, a gente está, sim, mesmo diante da reciprocidade, lidando com situações em que existem questões de gênero, existe violência de gênero, existe uma disparidade de poder ali dentro dessa relação. Então, muito cuidado ao fazer essas conclusões e, especialmente para quem lida, às vezes, com a situação e que se sente um pouco naquele lugar, mas eu não entendo ainda tanto, não sou tão especializado nisso,
sempre ter cuidado com essas conclusões e saber, né, que pode ser que alguns pontos daquela situação estejam te escapando ali, né, naquela situação. Vamos abrindo agora para as perguntas. Aqui nos slides vocês vão ver depois as bibliografias, né, e os nossos contatos aqui da NJM.